Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos para mais uma live aqui no canal Professor Samuel Merbach. Todos são muito bem-vindos. Vamos abordar um tema muito importante, dada a proximidade aí da 33ª prova da OAB, esse tema se torna muito importante para quem vai prestar a prova e também para conhecimento geral de todos aqueles que desejam advogar. Hoje nós vamos falar sobre o código de ética, né? Vamos falar um pouco aí dos princípios que regem a advocacia, vamos falar aí dos atos privativos dos advogados, entre outras coisas. Boa noite, professor Samuel Merbach. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Nildo Moraes. Boa noite para todos, né? Os nossos colegas aí que estão nos assistindo, né? Que vão nos assistir também a posteriori. Então, conforme dito, a gente vai falar de assuntos voltados ao código de ética, ética profissional, né? Claro que de uma maneira mais genérica, dado que em uma hora não teria como se falar de tudo, mas a gente vai procurar focar os assuntos que são considerados talvez mais relevantes, né? E que tem uma chance de caírem com uma frequência talvez maior no exame de ordem, né? Então, aí a importância daquilo que a gente vai estar abordando durante a live de hoje, né? Vamos falar de alguns assuntos, que são assuntos que geralmente caem em concursos, né? Então, aí a importância do tema de hoje. Perfeito, professor. Vamos começar aí, então, falando sobre os princípios que regem a advocacia, professor. Seriam eles aí o princípio da confiança, né? O princípio da não mercantilização da advocacia, o princípio do sigilo profissional, o princípio da defesa dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. Esses seriam aí os princípios que nós podemos falar sobre cada um desses princípios e os artigos, né, no novo Código de Ética do Direito, da Profissão. Assim, então, o princípio da confiança, né, que existe a necessidade de haver a confiança entre o advogado e o seu cliente, né? Por quê? Porque se não há uma relação de confiança, fica difícil que as partes venham a trabalhar em conjunto, né? Não havendo confiança, né, o advogado não deve continuar com a causa, e mesma coisa o cliente, né? O cliente também, não tendo confiança no seu advogado, também não deve continuar com esse profissional, ele deve buscar outro, né? Ou seja, uma confiança mútua, né? Mútua, exatamente, né? Porque o advogado trabalha com coisas importantes da vida do cliente, né? Então, para que se tenha um bom trabalho, que ele faça uma boa defesa, né? Que ele postule os direitos, os deveres do seu cliente, né? A confiança é primordial. Em havendo quebra de confiança, não há mais um motivo pelo qual as partes permanecerem, né? E um outro princípio também bastante importante é a não mercantilização da advocacia, né? Ou seja, a advocacia não é comércio, né? A advocacia é uma atividade essencial, é uma atividade que envolve a justiça. Em razão disso, né, não se deve advogar com fins mercantis, né? Ou seja, o honorário tem que ser um honorário justo, por isso que existe uma tabela na OAB, né, um parâmetro. E só voltando um pouco também no primeiro princípio abordado aqui, o princípio da confiança, para quem vai começar a advogar, é de extrema importância que você, ao defender o cliente, o que esse princípio estabelece? Se você tiver dúvida, procure sanar as suas dúvidas. Será que ele quis dizer isso mesmo? Será que é isso que o cliente... Eu não estou seguro para defendê-lo, porque não estou acreditando nas palavras que ele está me dizendo. Então, isso é muito importante.
que como advogado você vai defender a justiça. E se você não está seguro, como o professor Samuel Merbach aí mencionou, estabelece aí o seu mandado, porque isso fere esse princípio, né? Se você não tem confiança no que o seu cliente ou vice-versa está lhe dizendo, renuncie. E também aí o princípio da não mercantilização da advocacia, não é uma pastelaria, né, viu? Tem uma causa aí para gente? Não é bem por aí, né, professor? Exatamente, né? O escritório de advocacia não é escritório comercial, né? E a atividade do advogado também não é uma atividade de comércio, né? A gente mais para frente vai voltar em alguns desses princípios com mais detalhes. O sigilo profissional também, né? O advogado deve guardar sigilo dos fatos que ele tome conhecimento no exercício de sua atividade jurídica, né? Perfeito. Pessoal, enquanto o professor for falando aí, eu vou colocando aqui o princípio e o artigo, tá? Para que depois vocês possam pesquisar, tá bom? Pois não, professor? É o princípio da defesa dos direitos humanos, é óbvio, né? Todo aquele que trabalha com justiça, né, por óbvio, deve ser um defensor dos direitos humanos, né? O advogado, ele é indispensável à administração da justiça, ele é defensor do Estado democrático de direito, dos direitos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da justiça, da paz social e assim por diante, né? Perfeito. Ou seja, né, um advogado, se ele tem por princípio a busca da justiça, por óbvio, ele é um defensor dos direitos humanos, né? Inclusive, professor Nildo, dos direitos humanos é um assunto que sempre cai em exame de ordem, que cai também em concursos em geral, né? E nós temos uma live para aqueles colegas que quiserem depois se aprofundar no estudo dos direitos vou humanos. deixar passando aqui, vou deixar nos comentários aqui na descrição essas lives aí. Que eles assistam, né? Que a gente fez uma live sobre a teoria geracional dos direitos humanos na visão do filósofo Norberto Bobbio, né? Então, assistam também a esse vídeo, que eu creio que pode ajudar também, né? No exame de ordem e também em concursos que a gente fala 1 hora, né? Somente sobre o assunto direitos humanos. Então, aqui a dica, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, o advogado, ele numa causa indigna de defesa, né? O advogado deve cumprir, ele deve agir como defensor, sempre visando o tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, né? Então, aí um outro princípio bastante importante, interessante, né? Então, professor Nildo, esses são alguns dos princípios, dos mais importantes, né? Aqui no tema em questão, né? Perfeito. E, dando continuidade, os atos privativos do advogado, né? Então, primeiramente, postular junto ao Poder Judiciário, né? Óbvio, né? Visto em ato constitutivo de sociedade, exceto quando se tratar de micro ou pequena empresa. É dispensado, né? Exatamente. E atividades de assessoria, consultoria, direção, gerência na esfera jurídica, né? Então, perfeito. Só fazendo um comentário sobre isso, sobre esses atos privativos do advogado. Quando é considerado advogado, pessoal? É considerado advogado depois de passar na primeira e na segunda fase da OAB? Não. Esses são uns passos. Depois que você fizer ir até uma, digamos assim, uma assembleia, quando você vai até, faz parte, né, da celebridade, da celebração lá na OAB, seja na seccional do seu estado, do seu município, você recebe a carteira, é que você é considerado um advogado, tá?
Então, bacharel em Direito pode, por exemplo, assinar o visto constitutivo, geralmente em associações, em empresas de médio e grande porte, assessoria, consultoria, direção jurídica. Ele estudou para isso, mas ele está habilitado para fazer isso? Não. São hábitos privativos do advogado. Só quem é advogado com inscrição ativa nos quadros da OAB podem exercer essas atividades. Tá bom? Mas, professor, existem algumas atividades que os bacharéis, que o estagiário de advocacia, ou alguns atos que não há necessidade da presença de um advogado? Pelo menos dois ou três casos. Há atividades que não há necessidade da presença do advogado, mas que a gente não pode confundir com estágio e com outras denominações, né? Sim. O estagiário mais para frente, se der tempo, a gente vai chegar nele, a gente vai verificar algumas características que são importantes, né? Sim. Mas tem atos em que o advogado não se faz necessário, mas claro que se ele tiver presente, melhor, né? Então, para fazer o habeas corpus, por exemplo, né? A impetração de constitucional. No juizado especial civil, né? Até 20 salários mínimos não se faz necessária a presença do advogado, né? Essas são vamos falar assim, as partes mais comuns, né? Claro que há outras, tá? Mas essas são as partes mais comuns, né? O processo administrativo, processo disciplinar administrativo, né? Que é a súmula do STF, né? Súmula vinculante 5, tá? Processo disciplinar administrativo. O que é um processo disciplinar administrativo? Conhecido como PAD, né? Onde se instaura um inquérito para apurar ali algumas coisas, alguns atos que levem indício aí, de certa forma, aí a uma corrupção passiva ou qualquer outro ato, peculato. Então, não precisa da presença de um advogado. Tá? Não se faz necessário, tendo mais segurança para você, né? Para que você possa ter os seus direitos mais seguros, né? Professor Samuel. Um outro assunto também bastante interessante, né? A publicidade profissional, né? Muito bacana. Então, a publicidade do escritório tem que ser uma publicidade discreta, né? Então, a palavra-chave é discrição, né? O marketing da advocacia, ela tem algumas limitações, né, professor? Inclusive, foi votado recentemente aí a ostentação dos advogados nas redes sociais. Vamos lá, mestre. Não poderá divulgar a atividade da advocacia juntamente com outra atividade, por exemplo, não? Ou indicação de vínculo em outras. Bem como também não poderão coexistir no mesmo espaço físico, né? Então, a publicidade do escritório, ela tem que ser discreta, geralmente com pequenos cartões, não é isso? Você não pode... uma publicidade meramente informativa, né? Exatamente. Constando o seu nome, o número da OAB, as suas qualidades profissionais, as suas especializações, isso é permitido, o endereço do escritório e os meios de contato, né? Algo que você pode mencionar no caso aí da publicidade é caso você seja a única profissão, tá? Que é o caso do professor universitário. Você pode colocar na sua placa professor de tal instituição. Isso você pode colocar. Mas publicidade em ônibus? Não pode. Publicidade em outdoor? Também não. No cartão, você pode colocar uma foto sua? Também não, isso é vedado, tá? No Estatuto da Advocacia, no Código de Ética, não pode ter uma foto. Não adianta pessoas lindas, bonitas e maravilhosas como eu e o professor Samuel Berbach, que chamaria muita atenção numa publicidade, nós não podemos colocar esses atributos numa publicidade, senão seria aí uma grande covardia com os outros colegas, né? Brincadeira, pessoal.
Você não pode, por exemplo, fazer um luminoso, né, na frente do seu escritório com luz de neon, né? Fica lá, Chama né? nada Cores atenção, né, professor? chamativas, né? Piscando a noite inteira, por exemplo, né? Então tem que Professor, tem fazer uma série, uma placa, né? Uma placa com os dizeres, né? E geralmente em cores neutras, né? Então é só para a gente Aham, ter aí algumas conhecer um pouquinho mais, né? tem uma série na Netflix, eu acho que é na Netflix, chamado Call Saul, que é Chame o Saul, né? É Saul Goodman, um advogado onde ele faz todo tipo de publicidade irregular, promete causas ganhas. Se der tempo, nós vamos falar sobre essa publicidade enganosa aí. O Professor, o que é? advogado, ele deve, né? Ele deve comunicar ao seu cliente, né? Os Uhum, riscos do processo, né? Que pode acontecer riscos, né? Ele não perfeito. pode prometer vencer, ganhar, etc., né? E Uhum, sim falar o fato real, né? Quais são as hipóteses, quais são as vertentes, quais são as consequências de se ganhar ou de se perder um processo, né? Então isso também é importante. uhum. E Está, inclusive, um está, documento importante para você começar a postular a defesa do seu cliente é a procuração, né? uhum, Então, é necessário, né, que a partir do momento em que se fez a primeira conversa com o cliente querendo, né, que se tenha o seu defensor, é necessário fazer a procuração, né? A uhum. procuração é que dá os poderes para que o advogado postule em defesa na justiça do seu cliente, né? Então, né, a procuração, né? Uhum. E poderá atuar sem procuração por 15 dias prorrogáveis por igual período, alegando urgência, né? Então, uma exceção, conforme o artigo 5º, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, né? Uma pequena... Mas sempre é importante que haja procuração, né? E lá se delimite, né, aquilo que o advogado irá fazer em prol do seu cliente, né? Então, a importância da Uhum. procuração, né? Para exemplificar isso, pessoal, em qual situação, né, hipotética isso poderia acontecer? Vamos supor que o patrono, na advocacia, você vai ouvir muito isso. Quem que é o patrono da causa? É o advogado que está defendendo você, que você contratou. Ele viajou, não volta a tempo para a audiência. Então, o que ele faz? Ele manda um outro advogado, ele pode atuar sem a procuração por até 15 dias. É uma das hipóteses que pode acontecer nesse caso, tá? Atuar sem procuração. A procuração, ela é um mandato. E por que você ouve, às vezes, um mandato e um mandado? Qual que é a diferença, professor Samuel, entre mandato e mandado? Mandado é ordem, Uhum. mandar, né? Um Cumprir-se MS, por um exemplo. mandado de soltura de alguém, uma ordem, Uhum. né? E Sim. mandato tem várias acepções jurídicas, além dessa que a gente acabou de falar, né? Então, por Uhum. exemplo, o mandato do vereador É uma é de outorga 4 de anos. poderes por determinado período, Sim, como um mandato parlamentar, um mandato de um vereador, um mandato de um prefeito, um mandato de um senador, e aí varia, né? Senador, 8 anos, deputado, 4 anos. Então, é uma outorga de poder por período determinado e para determinadas funções. Um mandado, por exemplo, um dos remédios, outro remédio constitucional, que nós até mencionamos aqui, além do habeas corpus, que também é um remédio constitucional, o MS, o mandado de segurança, ou seja, uma ordem. E quando é expedido um mandado de segurança? Quando foi descumprido um direito, você teve o seu direito lesado.
e aí entra com o mandado de segurança. É o direito líquido e certo, né? Exatamente. Bem colocado, mestre. E agora a renúncia, né? O que seria a renúncia, né? Uhum. É o advogado quem renuncia ao cliente, né? Isso é um ato privativo do advogado, é necessário prévio e inequívoco conhecimento do cliente, né? Então, o advogado renuncia à causa, não é isso? O advogado não poderá informar o motivo da renúncia sob pena de infração disciplinar, né? E ele deve permanecer na causa pelo período de 10 dias, salvo se outro advogado, nesse período, for constituído. Então, aquilo que a gente falou anteriormente, houve quebra de confiança, por exemplo, né? Uhum. O advogado, ele renuncia à causa, informa o cliente, tem que informar o cliente, né? Para que ele tenha o prazo, para que ele tenha tempo de procurar um outro defensor, a fim de que o processo dele, a causa dele, não venha a ser prejudicada. Agora, revogação é ato privativo do cliente, né? Onde requer prévio e inequívoco conhecimento do advogado. Não é isso? Então, Perfeito. revogação, a iniciativa parte do cliente, né? E a renúncia, a renúncia, que é a parte do advogado, é o artigo 9º, tá? Do Código de Ética, tá? Existe o Código de Ética e o Estatuto da OAB, são coisas distintas, tá? São dois institutos aí da advocacia, cada um tem as suas normas, e no caso da renúncia, o artigo 9º, bom? O advogado não poderá informar, né? Isso está conforme o artigo 16, o 16º artigo, e também o artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB, tá? E no caso aí que o professor colocou aí, a revogação nós já pegamos ali do CPC, do novo CPC, o artigo 111, e caso não faça isso, caso ele não faça essa revogação, o processo é extinto, tá? Lá no artigo 76 do CPC. Professor, por favor. E agora aproveitar e falar um pouquinho do estagiário, né? Sim. Então, quem que é o estagiário? É o aluno regularmente matriculado nos 2 últimos anos do curso de Direito. E o estágio dura em torno de mais ou menos 300 horas, dentro ou fora da instituição do ensino superior, né? O estagiário não pode figurar no contrato de honorários, nem mesmo na publicidade do escritório, né? O estagiário deverá se inscrever no conselho seccional do local da faculdade, devendo preencher alguns requisitos, como capacidade civil, título de eleitor, quitação militar, idoneidade moral, não exercer atividade incompatível e prestar o compromisso perante o conselho, né? Sim. O estagiário sempre deverá estar acompanhado do advogado, não é isso? Exato. O estagiário poderá realizar carga de autos, assinando o respectivo livro de cargas. Ele pode requerer certidão de processo em curso ou findo. Então, são alguns atos, né, que ele pode estar praticando. Mas é importante que o estagiário, né, sempre esteja acompanhando ou sempre esteja recebendo as instruções de um advogado, né? Por isso que é estágio, para ele aprender o exercício da profissão, né?
Ele pode fazer também, assinar sozinho ali, a petição de juntada de documento de um processo, né? Isso também é permitido aí para os estagiários. Mas, professor, eu queria falar um pouco, já que nós falamos do mandato, da procuração, da renúncia, eu queria falar um pouco também sobre o subestabelecimento. O que seria o subestabelecimento, né? Ele tem duas formas de subestabelecimento: com reserva de poderes e sem reserva de poderes. O que é o subestabelecimento, pessoal? É num caso como aquele que eu mencionei no exemplo, da impossibilidade do advogado, do patrono da causa estar presente, ele subestabelece. Ou, por exemplo, se ele vai precisar se dirigir a um outro município, ele pode subestabelecer para um advogado local e no lugar dele, nessa causa, com reserva de poderes, por exemplo. O que quer dizer reserva de poderes? Ele vai atuar naquele momento representando o cliente do advogado patrono da causa, e após isso, ele vai receber, claro, tem cláusulas estabelecendo honorários, valores, tá? Por aquele serviço específico, mas ele não domina todo o processo, é só naquele caso. Agora, quando você subestabelece sem reserva de poderes, aí você está passando absolutamente tudo para um novo advogado. Você está saindo da causa e subestabelecendo para que ele, a partir de então, tome conta do processo. Correto, professor? Perfeitamente, né? E, professor Nildo, um outro tópico que eu achei aqui bastante interessante também para a gente fazer o comentário é um complemento do sigilo profissional, que eu falei que posteriormente a gente iria retornar a este assunto, né? O sigilo profissional é um direito-dever do advogado, né? Somente poderá haver a quebra do sigilo em casos de grave ameaça do direito à vida e quando for atacado em sua honra, na medida em que o ataque receber. Ou seja, né, o sigilo é regra, né? As exceções são poucas. Pessoal, o artigo, tá? Ah, sim. Então, esse é um assunto que eu achei importante a gente estar voltando, né? Claro, sem problemas. Já falamos aqui, então, professor, dos princípios da advocacia, falamos sobre os atos privativos da advocacia, falamos sobre o mandato e procuração, publicidade profissional, renúncia e revogação, falamos sobre o subestabelecimento, sobre o sigilo profissional, sobre o estágio, o que pode ou não o estagiário fazer. E, professor, é um assunto. Tem algum direito? Tem vários direitos, mas antes disso, professor Nildo, que o pessoal certamente gostaria de saber, e também que foi falado anteriormente, um complemento, né, da inscrição do advogado, né? Sim. Então, não basta se formar no curso de direito, né, e ser aprovado, claro, né, no exame de ordem, né? É necessário se fazer a inscrição. E o que é necessário para se fazer essa inscrição? Claro, né, passar no exame de ordem, o candidato estará preenchendo um dos 7 requisitos para se tornar advogado. Então, se diz o seguinte: para inscrição como advogado, é necessário capacidade civil. Então, os tópicos: diploma ou certidão de graduação em direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, né? Título de eleitor e quitação do serviço militar brasileiro, aprovação no exame de ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia, como, por exemplo, policial militar. É necessário que haja idoneidade moral e prestar o compromisso perante o conselho, que é um ato pessoal intransferível. Então, ele aprovado vai estar presente numa solenidade, onde fará o juramento e todos os ritos, e recebendo a posteriori a sua carteira, né? A partir desse momento, o sujeito, né, é um advogado legalmente constituído, né?
Então, só fazer os requisitos, né, que também é um dos assuntos aqui que certamente podem ser cobrados Estou colocando aqui no chat para o pessoal sim. o que é a idoneidade moral, tá, pessoal? Que é um dos requisitos aí para a inscrição na ordem. Em linhas gerais, é um conjunto eu diria assim, de qualidades que o indivíduo tem, né? Que faz com que ele seja bem conceituado. Agora, o indivíduo que cometeu, que foi, por exemplo, anteriormente condenado por qualquer uma prática, é analisado dentro do conselho, né? O que aconteceu com esse futuro advogado, se isso é um impedimento para que ele obtenha a inscrição ou não. O indivíduo, por exemplo, que teve ali uma condenação 5 anos atrás, bateu o carro, tem uma condenação penal lá dele. O que seria essa condenação penal? O cidadão bateu o carro, gerou um dano físico no outro, ele foi condenado. Pagou, arcou com todas as consequências, aí já entra dois anos o direito, né? O direito de reparação, que seria ali no direito civil, e também o dano, né, físico, que entraria também ali no direito penal. Isso é analisado, né? Porque é um conceito muito amplo. Não se limita só ao que eu coloquei aqui. Tá bom, pessoal? Pois não, professor. Voltando um pouco sobre alguns, né, dos direitos do advogado, né? Primeiramente, importante dizer, né, que não há hierarquia entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, né? Todos são importantes para o exercício das atividades ligadas à justiça. Então, não há hierarquia entre juiz, advogado e promotor de justiça, né? Então, esse tópico, inexistência de hierarquia. Todo advogado ou advocacia, quando ofendida no exercício da profissão, sem prejuízo das medidas que podem ser tomadas, pode pedir uma sessão solene de desagravo público, independente da vontade do ofendido, desagravo público, né? Se for de repercussão nacional, o Conselho Federal poderá promover a sessão solene de desagravo. Caso contrário, né? Então, havendo uma repercussão nacional, essa sessão poderá ser realizada pelo Conselho Federal, né? Sim. A inviolabilidade do escritório de advocacia, né? Dos meios de trabalho, de comunicações telefônicas. Então, o escritório é um local inviolável, não só o escritório, como todos, né? As ferramentas que o advogado usa para o exercício da advocacia, né? Perfeito, professor. Mas, como toda regra, existem algumas exceções. Nem todas, né? Não em todas as regras. Existe alguma exceção para essa inviolabilidade, professor? A princípio, eu não vejo, não me recordo, pelo menos, de ter exceção, né? Então, no exercício da advocacia, há um motivo, né? Tá bem? Perfeito. Pois tem aqui algumas exceções aqui, professor. São 5 no Estatuto da OAB, artigo 7º, e artigo 6º do novo Código de Ética. Ordem judicial, expedida por juiz competente, com objeto delimitado, decisão fundamentada e presença de um representante da OAB. Então, qual a regra
o escritório, a comunicação do advogado é inviolável, quando essa regra pode ser quebrada. Vou repetir aqui para vocês, tá? Ordem judicial, expedida por um juiz competente, objeto delimitado. O que é um objeto delimitado? Eu sei que está na gaveta, na segunda mesa, ele só pode ir até ali, naquele local, objeto delimitado. Decisão fundamentada. O que é uma decisão fundamentada? É necessário, por conta de que, se não houver a juntada dessa prova, esse crime ou qualquer outra coisa não será esclarecido. E a presença de um representante da OAB. Tá? Essas são as regras e as suas exceções. Perfeito, professor? Perfeito, exatamente, muito bem lembrado, né? É o parágrafo 6º do artigo 7º, né? Exato. Exatamente, muito bem lembrado. Professor, já falamos aí, né, sobre atos privativos, já falamos sobre o estagiário, já falamos aí sobre os direitos, alguns dos direitos do advogado, e depois nós podemos falar sobre o direito das advogadas, a advogada gestante, lactante e adotante. Tem diferença entre eles? Claro que tem, né? Cada um tem alguns direitos específicos e direitos gerais para todas as advogadas. Mas, professor, o advogado pode ser preso? O advogado, dentro ou fora do exercício profissional, poderá ser preso, mas, o sendo, deverá ser recolhido em sala de Estado Maior, né? Como, por exemplo, em salas de chefe de Estado, não havendo instalações condignas, poderá ser decretada, então, a sua prisão domiciliar, até o trânsito em julgado. Fora do exercício profissional, recomenda-se que notifique a OAB sem a necessidade da presença do representante. Perfeito. Observação também, né? Pode haver a prisão do advogado no exercício profissional. Existem 4 requisitos: estar no exercício profissional, flagrante delito, crime inafiançável e presença de um representante da OAB, né? Então, aí Perfeito. São requisitos. Agora, para esclarecer um pouco aqui, o que é um advogado sendo preso dentro da profissão? Esses requisitos aqui para que ele seja preso. Estar no exercício da profissão. O que é estar no exercício da profissão? Vamos colocar aqui um advogado, um penalista, e ele decidiu atender um cliente influente, porém o cidadão não era bem visto pela sociedade, pagava bem para esse advogado, foi preso e precisava de comunicação fora da cadeia. E o advogado vai lá e decide, então, levar para esse cliente um celular. Ele decide levar o celular para esse cliente. E aí ele é pego no ato da profissão. São esses casos. Flagrante delito, foi preso ali no momento em que ele estava levando para o cliente dele. Ele estava no exercício da profissão, crime inafiançável e a presença de um representante da OAB. Isso não é um crime inafiançável, tem que ter todos esses requisitos, tá, pessoal? 4 requisitos, eles são cumulativos ou não cumulativos, tá? E fora da profissão. O que seria fora da profissão? Fora da profissão é um cara que não estava no final de semana, bebeu, discutiu em uma roda de amigos e tacou a mão na cara do outro. Agressão. Fora da profissão. É isso, a diferença. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem depois fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, inclusive fazer perguntas durante a live também. Tá bom? Professor, vamos entrar um pouco aí na esfera penal. O advogado pode atuar sem procuração com o advogado, com o cliente preso?
Um advogado, mesmo sem procuração, pode falar com o cliente preso, ainda que no período de incomunicabilidade, conforme entendimento do artigo 7º, inciso 3 do Estatuto. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal entende que, no período de incomunicabilidade, será necessária a procuração. Então, aí a doutrina ela diverge um pouco nesse sentido, né? Então, posteriormente, aqueles que quiserem poderão usar, né, esse tópico para se aprofundar no tema, né? Inclusive, pode até ser um tema de TCC, né? Um tema interessante para quem gosta. Perfeito. Para quem quer ser um futuro penalista. É interessante, é um assunto interessante para se pesquisar a esse respeito, né? Isso dá muita briga, porque a atividade do advogado é inviolável, né? Ele pode atuar, ele é uma atividade indispensável. Sem o advogado não se faz justiça. Então, o cliente está lá preso e o delegado, que é o presidente da ação, do inquérito. Eu não sou penalista, tá? Nem pretendo ser, mas a gente precisa ter o conhecimento, né? Pelo menos o mínimo de cada ramo do direito. Isso dá bastante briga, porque geralmente o advogado, o policial não permite, porque quando se está no período do inquérito, de investigação, isso é alegado que pode prejudicar o andamento, pode se instruir o cliente. Essa é a função do advogado, instruir, né? Não vou me aprofundar muito aqui, por não ser aí o tema, mas é bastante polêmico essa questão. Muitos defendem aí já que o advogado ele pode falar com o cliente a qualquer momento, outros defendem que não. E aí, professor? Um outro tema interessante é sobre a organização da OAB, né? Então, como órgão de classe, a OAB presta serviço público, tem personalidade jurídica e forma federativa e não mantém qualquer vínculo funcional ou hierárquico com órgãos da administração pública, né? E o que tem também de interessante é sobre os órgãos da OAB, né? Conselho Federal, só há um. Possui competência federal, sendo responsável por regulamentar o exame de ordem. O Conselho Seccional, de competência estadual, interesse local, tendo como extensão a subseção, e composta por 27 seccionais. E a subseção, havendo mais de 15 advogados, poderá ser formada. Havendo mais de 100 advogados, poderá ser formada uma diretoria nesta subseção. E a Caixa de Assistência ao Advogado procura buscar benefício ao advogado, como, por exemplo, desconto em plano de saúde, em passagem, e assim por diante, né? E o Tribunal de Ética e Disciplina não é órgão da OAB, né? Agora, professor, só destrinchando um pouco mais esses conceitos aqui, como se você enxergasse lá uma pirâmide, vou desenhar aqui a base e uma pirâmide. Então, aqui fica o Conselho Federal, embaixo o Conselho Seccional e abaixo a subseção. A Caixa de Assistência do Advogado, ela tem personalidade jurídica própria, tá, pessoal? O TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, é quando acontecem as sanções, multas ou qualquer disciplina ao advogado, tá? E agora nós podemos falar aí, professor, sobre um ponto muito importante que gera muitas dúvidas, que é nos conselhos voz e voto. E nós podemos falar sobre esse tema também, muito importante, que toda vez cai na prova da OAB.
O Conselho Federal poderá intervir no Conselho Seccional, devendo 2/3 manifestar-se favorável, né? Já para o Conselho Seccional intervir na subseção, na Caixa de Assistência do Advogado, também será necessária a manifestação de 2/3. Perfeito. Tá? Daqui é mais formação técnica, né? Uhum. No Conselho Federal, a gente tem presidente, vice-presidente, conselheiro federal, tendo estes voz e voto. Já o ex-presidente, o presidente do Instituto dos Advogados, possuem apenas voz. O Conselho Seccional possui uma estrutura idêntica, né? Ex-presidente, professor. Se o presidente de ética, que adentrou antes de 1994, essa é uma exceção, né? Um ex-presidente chegou lá, está lá na seccional, numa reunião, está lá conselheiros, o ex-presidente de 90 até 1993. Ele tem direito a voz e voto? Tem. E se tiver presente o ex-presidente do ano 2000 ao ano 2003, o cara é ex-presidente, muito conhecido, tem direito a voto? Não, só tem direito à voz, ele pode falar. Mas se tiver uma votação, ele não pode decidir, ele não tem poder de decisão. Tá? Então, existe essa regra. Em 94, faz o quê? Quem nasceu em 94 já era presidente da OAB? O senhor conhece algum ex-presidente da OAB antes de 94 que estaria vivo ainda, professor? De memória, eu não me lembro, né? Talvez até tenha, né? Mas de memória, não me recordo, né? Perfeito. Podemos continuar, mestre? Sim, sim. É a questão, dando continuidade, né? O Pleno do Conselho Federal possui 81 conselheiros federais. O órgão especial possui 27 conselheiros federais, um de cada estado, né? A Conferência Nacional dos Advogados realiza o congraçamento de todos os advogados, né? Então, só aí algumas informações, né? Dando continuidade aqui ao tópico, né? Professor, já estamos aí com quase 50 minutos. O que o senhor acha de nós falar de forma mais sucinta, como nós estamos falando, e fazermos uma outra live, talvez na próxima quarta-feira, pegando perguntas da OAB de outros exames, para que a gente possa responder aqui algumas perguntas de outros exames. O que o senhor acha? Na próxima quarta-feira nós fazemos uma live só sobre ética mais resolvendo. Agora nós estamos colocando para vocês a parte teórica. Parte da parte teórica, né? Porque ela é bastante extensa, né? Então a gente selecionou alguns assuntos, né? Perfeito. Que talvez sejam mais relevantes ou caiam mais em concurso, né? Uhum. Mas na próxima semana a gente pode fazer uma live resolvendo algumas questões de ética. Sim. Com certeza, é um complemento à live de hoje, né? Um complemento importante, né? Então, vamos falar sobre eleição e mandato, professor? Eleição e mandato, podemos falar, né? Vamos lá. Então, elas ocorrem geralmente na segunda quinzena de novembro do último ano do mandato. Isso está lá no artigo 63 do Estatuto da OAB, tá? O mandato possui vigência de 3 anos. Ele acontece na segunda quinzena. Vamos supor que esse seja o terceiro ano. No mês que vem, vai acontecer as eleições e os mandatos, sempre na segunda quinzena de novembro, que seria próximo mês, né? Nós estamos hoje em outubro. Possui vigência de 3 anos. E quando ocorre a posse do Conselho Seccional, ocorre no 1º de janeiro do ano seguinte.
Já o Conselho Federal ocorre no dia 1º de fevereiro. Isso aí vocês têm que colocar, né? Fixar e decorar. Eleição, na segunda quinzena. Se for do Conselho Seccional, ou seja, do Estado, 1º de janeiro. Se for o Conselho Federal, 1º de fevereiro, um mês depois. E aí tem outros requisitos aí, se você como advogado quiser fazer parte do conselho, da seccional, tem todo um requisito aí, que eu creio que não vai dar tempo para nós falarmos na live de hoje, mas podemos selecionar algumas perguntas posteriores a isso, né? Vamos colocar aí requisitos para se candidatar, né? A pessoa não pode exercer nenhum cargo exonerável. O que é um cargo exonerável? Cargo exonerável que você pode ser demitido, né? Ele tem que exercer atividade advocatícia por 5 anos ininterruptos e não ter nenhuma condenação disciplinar. Tá? Alguns dos requisitos. Ele perderá o mandato por qualquer um desses motivos, né? Cancelar a inscrição, aquele que tiver condenação disciplinar. E quem faltar a 3 sessões, 3 reuniões ordinárias, injustificadamente. As eleições para presidente do Conselho Federal são indiretas. Ao não votar, será paga uma multa, pois o voto é obrigatório na OAB. Bom, agora, professor, falei algo que não está correto? Não, corrigir. Perfeito, né? Perfeito. Porque os complementos são sempre importantes, professor Nildo, né? Sempre trazem aí erudição, né? Agradeço. E o processo, professor, disciplinar ou administrativo? O que nós podemos falar sobre isso? Bom, falar um pouquinho sobre a instauração dele, né? Opa! Ele pode ser instaurado de ofício, né? Alguém idôneo. O que é instaurar de ofício, professor? A gente vai ver agora que, por exemplo, alguém idôneo pode oferecer a denúncia, narrando fatos e testemunhas, né? No máximo 5, com advogado ou não. Cabe ressaltar que a denúncia anônima não será considerada fonte idônea, né? Então, não existe a parte anônima, não é fonte idônea, né? Uhum. Será, dando sequência, né? Será produzido um parecer de admissibilidade, né? Há um prazo de 30 dias para ser elaborado. Não o fazendo, será nomeado um novo parecerista e terá novamente, né, o prazo de mais 30 dias, né? Se envolver uma demanda de advogado versus advogado, haverá uma audiência de conciliação. Essa sessão será presidida pela primeira turma do Tribunal de Ética e Disciplina, né? Uhum. Caso não seja uma demanda de advogados, haverá uma etapa com defesa prévia, a qual dependerá o mérito, né? A gente está falando de uma maneira bem sintética, né? Existe a parte do despacho saneador. Neste poderá ser pedido o arquivamento da demanda, pedido de arquivamento devido à defesa prévia. O 6º passo, a instrução, onde são ouvidas as partes e as testemunhas. Um 7º passo, elaboração de parecer preliminar. Este trata da tipificação da infração disciplinar do advogado infrator. Alegações finais, sucessivas para autor e réu. O julgamento, né? Se o primeiro relator der um voto vencedor, este será o responsável por elaborar o acórdão. No caso, terceiro julgador, último julgador dar voto vencedor, este fará o acórdão. Deste julgamento cabem recursos, né? O recurso inominado para o Conselho Seccional e das decisões definitivas não unânimes do Conselho Seccional ou que lhe desrespeitem, contrariam os diplomas legais, caberá outro recurso ao Conselho Federal, né? Observação:
os recursos têm efeito suspensivo, exceto quando se tratar de cancelamento de inscrição em prova falsa, suspensão preventiva e eleições. Então, falando de uma maneira sucinta, né? Uhum. Então, seriam esses os passos, professor Nildo. Bom, perfeito, professor. Eu creio que nós falamos aí um pouco, resumidamente, de tudo, mas na próxima quarta-feira nós faremos, então, uma live respondendo as perguntas. Vamos pegar aí perguntas dos exames anteriores, né? E vamos fazer a resolução aí para vocês ao vivo na próxima quarta-feira. Perfeito, mestre? Perfeitamente, professor Nildo. Agradeço aí a participação mais uma vez. Aliás, nós estamos aqui no canal do professor Samuel Merbach, fomos falando, e queremos convidar você a se inscrever no canal, né? Isso é muito importante para a gente continuar trazendo não somente esse tema, mas outros temas que, claro, a gente tenha um conhecimento, nem que seja mínimo. Isso nós colocamos a filosofia do direito, temas ligados à educação, né? Tudo isso aí nós podemos trazer para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Na próxima quarta-feira faremos aí uma nova live, dessa vez respondendo perguntas. Professor Samuel, muito obrigado por mais uma vez participarmos juntos dessa live. Eu que agradeço, professor Nildo Moraes, pedi para o pessoal deixar um like aqui para a gente, para fortalecer o canal, né? E convidamos a todos a estarem presentes na próxima quarta-feira, às 21 horas, para a próxima live. Obrigado, professor Nildo, e todos que nos assistiram. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Excelente